Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Agora são 8 horas. Começamos este jornal com o PTRR. Luís Montenegro admite que os esforços de recuperação do país depois das tempestades podem levar ao déficit nos próximos anos. E há uma novidade: os apoios extraordinários vão poder chegar a todos os concelhos e não apenas aos inicialmente abrangidos pelo estado de calamidade. O Primeiro-Ministro passou o dia a receber os partidos para apresentar o PTRR e ouvir as sugestões da oposição, e estas são as principais conclusões. Ainda há muitas dúvidas sobre como vai funcionar ao certo este plano e Rui Casanova, Luís Montenegro deixa desde já avisos para o futuro. O Primeiro-Ministro assegura que o PTRR não vai colocar em causa o equilíbrio das contas públicas, mas não exclui a hipótese de Portugal voltar ao déficit. Foi o que afirmou Luís Montenegro no final de um longo dia de reuniões com os partidos da oposição em São Bento. Não vai colocar em causa uma trajetória de equilíbrio das contas públicas, mas não significa que não possa haver saldos orçamentais negativos, que não possa haver aumento do rácio da dívida pública. Não estou a dizer que vai haver, estou a dizer que não excluímos essa possibilidade. O Governo quis, sobretudo, explicar aos partidos que a situação económica e financeira do país vai permitir que a recuperação se faça sem impactos tão negativos, isto apesar da hipótese do déficit. É o que avançam ao Observador várias fontes presentes nos encontros de ontem, em São Bento, sendo que o envelope financeiro do PTRR continua por conhecer. Nestas reuniões não foram dadas novas informações a esse respeito e também ainda não há um calendário. Rui, mas como já dissemos, houve uma novidade por parte do Governo. Hoje, em Conselho de Ministros, vai ser aprovado o alargamento a todo o país da hipótese de pedir apoios. Sim, esta é uma medida que mereceu a concordância de toda a oposição. Vão ser aplicadas as medidas excepcionais que vigoravam até agora apenas nos locais que estiveram em estado de calamidade, isto para fazer face aos estragos causados pelas tempestades das últimas semanas. Já sobre o plano de recuperação e resiliência, o Primeiro-Ministro foi explicando aos partidos que vai ser aproveitado o que ainda for possível do que falta executar, mas, avisa Luís Montenegro, será pouco. Rui Casanova, com as conclusões das reuniões de ontem com os partidos, para já o Governo não pensa avançar com um orçamento retificativo, embora não exclua essa hipótese no futuro. Vamos às reações. José Luís Carneiro considera que o PTRR tem boas intenções, mas alerta que as famílias e empresas afetadas pelas tempestades precisam de respostas diretas e imediatas. O secretário-geral do PS congratula-se das 43 medidas do Governo, 2/3 coincidem com as medidas do PS, mas Carneiro exige mais. Falta respostas diretas e imediatas às famílias, aos trabalhadores, às empresas e também às autarquias. Ou seja, enquanto plano de intenções tem boas intenções, mas é evidente que é necessário dar respostas imediatas, particularmente às famílias cujos custos de recuperação habitacional são acima dos 10.000 euros. É necessário responder às empresas que estão a ser encaminhadas para o endividamento e que não querem o endividamento, querem apoio à tesouraria e querem apoio ao investimento, mas a fundo perdido. José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas ontem à noite, à margem de um encontro com militantes e apoiantes do PS em Torres Vedras. Já o Chega vai avançar com uma proposta para a isenção de portagens nas zonas afetadas pelas tempestades até ao final do ano. Foi o que avançou André Ventura à saída da reunião com Luís Montenegro. O Governo não está disponível a avançar nesta área, mas manifestou-se disponível para ouvir a proposta do Chega nesta matéria e, portanto, eu quero anunciar aqui que nós vamos avançar no Parlamento, seja em sede de orçamento retificativo ou não orçamento retificativo. O Chega vai avançar com uma isenção até ao final do ano das portagens nas zonas que foram afetadas direta e indiretamente pelas vagas de tempestades. André Ventura alerta ainda que a agricultura é um setor em risco de sobrevivência e por isso defende medidas extraordinárias. Pressiona também o Executivo para que o lay-off seja pago a 100%, tal como também a esquerda defende. O PTRR é o tema do explicador de hoje. São nossos convidados Óscar Afonso, diretor da Faculdade de Economia do Porto, e Rui Teixeira dos Santos, ministro sombra do Chega para a Economia. O líder parlamentar do PSD considera que o chumbo da reforma laboral não é motivo para provocar eleições antecipadas e por isso diz que Pedro Passos Coelho está redondamente
redondamente enganado. Essa hipótese foi defendida pelo ex-primeiro-ministro esta semana, numa altura em que a reforma laboral continua em negociações. O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, afirma que Pedro Passos Coelho está simplesmente a fazer taticismo político. Pedro Passos Coelho, mais das vezes, acerta, do meu ponto de vista. Desta vez eu creio que ele está redondamente enganado. Está redondamente enganado nas considerações e comparação que fez a propósito da nomeação do Dr. Luís Neves como Ministro da Administração Interna e está manifestamente enganado, creio eu, na consequência que ele entende que o Governo deveria tirar se a legislação laboral não fosse aprovada. Hugo Soares, em entrevista à SIC Notícias ontem à noite, rejeita que Passos Coelho venha a ser um problema para Luís Montenegro. O líder parlamentar do PSD revelou também nesta entrevista que os sociais-democratas vão pedir o adiamento do prazo para a entrega de listas para as eleições do Conselho de Estado, para Provedor de Justiça e para os juízes em falta do Tribunal Constitucional. São agora 8h06, Carla, antes dos momentos de glória, que outras notícias estão em destaque. O Ministro das Finanças deve ter alta esta manhã do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Ontem sofreu um acidente isquémico transitório. É um episódio em que os sintomas são semelhantes ao AVC, mas não são tão intensos e são transitórios. O Santa Maria explica que Miranda Sarmento tem de ficar sob observação durante 24 horas. Está previsto que tenha alta esta manhã. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos diz que vai voltar a examinar os documentos do caso Epstein, isto depois de vários meios de comunicação acusarem a administração norte-americana de ocultar ficheiros que mencionavam o nome de Donald Trump, ficheiros que incluíam acusações contra o atual presidente, como suspeitas de agressão sexual a envolver menores. O Benfica perdeu 2-1 em Espanha contra o Real Madrid e foi eliminado da Liga dos Campeões. Os encarnados ainda estiveram a vencer, mas os espanhóis deram a volta. Assim é o Real Madrid a seguir para os oitavos de final da competição. Tudo isto no meio de incidentes relacionados com o alegado caso de racismo que envolve Prestiani.